renunciar a si mesmo para segui-lo. Jesus, então, diz que aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a ele, não era digno dele. E ele ainda remata com outras questões, fazendo essa ponderação em questão do amor. O que Jesus realmente queria dizer com isso? Quais que eram os seus ensinos? O que ele queria trazer fazendo essa ponderação de amor? Nós vemos que o seu evangelho, ele é justamente alicerçado no amor. E aí você vai se surpreender que ele queria trazer uma mensagem ainda maior para a modificação da sua vida. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar o Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Seja bem-vindos, chegando na parte final do capítulo 10, versículo hoje 37 e 39, aonde nós iniciamos lá atrás, sobre Jesus está orientando os seus apóstolos a saírem em missão. E chegando aqui no final hoje não é o final, mas já está chegando na parte final, nós depois ainda teremos os versículos 40 e 42, mas nós vemos que Jesus traz uma mensagem que vai trazer para nós um significado muito grande, que é mal compreendida até hoje. O que realmente Jesus queria dizer com isso sobre a questão do amor pelos pais, não maior do que ele? E se você não conhece ainda o nosso estudo, apesar de ser um estudo sequencial, fica aqui nesse vídeo e você vai ver esta parte. O grandioso do Evangelho, a grandiosidade dele é essa. Você, ao estudar uma parte, você retira um significado na sua vida. Aí depois, se você gostar do estudo, vai lá no nosso canal NEP Honor Abreu, tem uma playlist onde você vai poder colocar em dia o estudo em si, seguindo desde o primeiro, porque é um estudo sequencial. Nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e vamos seguindo até o final. E aproveite e já se inscreva no canal e também curte o vídeo, comente ele e até compartilhe com um amigo, que é muito bom, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo, conforme nós dissemos, e é o nosso lema. Então Jesus disse: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha sua vida, a perderá. Mas quem perde sua vida por causa de mim, a achará. Aí as pessoas param e falam assim: mas espera aí, que mensagem dura. Nós vamos vendo que Jesus estava alicerçando os seus apóstolos a pregarem o Evangelho e a ensinar aos outros também como você pregaria o seu Evangelho. Nós vamos vendo que isso daqui nós vamos ter que fazer uma ponte com os outros ensinamentos do Mestre. Porque senão a pessoa fala assim: não, mas peraí, ele está falando para não amar pai e mãe. Não, peraí, é totalmente o contrário. O respeito aos pais é alicerçado ali, principalmente pela lição moral de exemplificação que o Cristo fez ao seguir ali com Maria até o fim dos seus dias na terra. E depois também em outras sequências de um plano de vida espiritual. Mas nós vemos o quê? Que Jesus queria trazer um ensino maior. E nós vamos lá na questão do ensino: amai a Deus sobre todas as coisas. E ele fala, quando você estuda o Evangelho, você não pode colocar tudo ao pé da letra. Isso é uma das coisas que nós fazemos nesse nosso estudo. Apesar dele ter a conotação, ter fontes históricas, ter uma série de coisas, ele advém de mais um pouco de 2000, mais não, né? Menos de 2000 anos, mas ele foi escrito ali no ano 60, 70. Então nós vamos vendo o quê? Que ele tem muitos anos. E ali eles pegaram de traduções, passando
para grego e depois voltando, e aí nós vamos ver o quê? Não vamos reentrar nessas questões históricas, mas só para você compreender que até mesmo um texto de poucos anos, ele pode sim ter uma influência em si. Então, quando você estuda o Evangelho, o que você deve fazer? Tentar retirar a essência. O que realmente o Cristo quis trazer naquela passagem, mas não pegando somente aquela passagem, mas pegando também os fragmentos das outras mensagens. Porque tudo ali é entrelaçado em si. Quando ele fala nesse sentido, que a pessoa não deve amar o pai e a mãe mais do que ele, a tradução ali nós podemos colocar também a causa dele. Não era a questão do Cristo, não era que ele chamava para si, mas o que o pai tinha mandado ele fazer. Ou seja, ali seguiu o cristianismo. Jesus era uma pessoa, o Cristo era diferente. O Cristo era maior do que a pessoa de Jesus. O Cristo era aquele que trouxe a mensagem realmente de Deus. E ali é nesse ponto que nós temos que colocar. Ele sempre coloca as obras do Pai. E é isso que você tem que aprender na sua vida. Amai a Deus sobre todas as coisas. E aí nós vamos vendo que a obra divina, ela não pode ser barrada por questões familiares. Não é que você vai falar assim, não, peraí, eu vou fazer a obra divina e não vou cuidar da minha família. Não é nisso. Ele fala aqui na questão do amor. Você não deve amar mais sua família do que a obra divina. Você não deve amar mais seu filho ou sua filha do que a obra divina. Do que a obra que você tem que alicerçar na sua vida. Até porque ele faz um ensinamento aqui totalmente diferente de tudo que nós já tínhamos visto. Porque você tem que parar para analisar que dentro desse ponto de vista de amor, ele queria trazer um amor universal. Nós vamos vendo que em Chaplin, Rousseau Norman Chaplin, no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, está no item 1037 da página 386, que ele fala o seguinte: aquele que não possui esse tipo de amor, isto é, amor maior do que aquele que devota a sua família, não é digno do Cristo. Não está falando de Jesus, do Cristo. E dificilmente pode ser discípulo do reino dos céus. Aquele que não tem esse tipo de amor não sofrerá oposição por parte da família ao querer tornar-se discípulo. Aí nós vamos pela aquela questão, na hora que eles chegam e falam assim, mestre, nós vamos estudar lá na frente ainda, mas eles chegam, por isso que eu falo, o evangelho você tem que ir entrelaçando. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Pois em verdade vos digo que todos aqueles que estão aqui comigo e fazem a vontade do meu Pai são minha mãe e meus irmãos. O que ele queria demonstrar? Ele não estava renegando a mãe dele e os irmãos. Ele estava justamente se colocando na família universal. Aqueles que estão aqui e fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, em uma questão de amor, nós não temos propriedade em questões biológicas. Não é porque eu tenho meu pai, minha mãe, meus filhos, que essa questão, o amor, ele tem que ser posto de um ponto de vista acima de Deus. Deus sobre todas as coisas. É isso que Jesus quis ensinar. E aí tem pessoas que se desgostam na vida porque sofrem uma decepção. Porque as pessoas são falhas. Que seja com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, ou alguma coisa. Mas quando você coloca em Deus o seu alicerce, Deus, ele não é variável. As pessoas são variáveis, mas Deus não é variável. E aí nós vamos vendo que o amor maior tem que ser a Deus. E justamente isso que o Cristo quis demonstrar. E ainda ele ainda fala assim, Jesus não se volta contra o lar e suas relações familiares, mas mostra que há uma relação ainda mais elevada, a saber,
a vinculação espiritual com Deus. E ainda remata. Essa relação espiritual com Deus é estabelecida com os homens, por meio do Cristo. E a atitude que o homem tem para com Cristo mostra claramente que tipo de relação ele mantém com Deus. Cristo é nosso irmão. Deus, o nosso Pai. Os outros discípulos do reino são nossos irmãos. Essa é a família cujos laços perdurarão para sempre, sendo mais importante que as relações naturais de famílias. Ou seja, as relações naturais é aquela família biológica. Mas nós temos que compreender que nós temos uma família o quê? Uma família universal. Quando você compreender sobre essa questão da família universal, é que você vai chegar num estágio evolutivo que o Cristo queria trazer. Não é você renegar a sua família. O amor, ele tem que ser maior pelas questões divinas e pela questão de progresso. Porque muitas vezes é como ele diz nos outros versículos que nós estudamos desse mesmo capítulo, que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão, até dentro das famílias. E aí nós estudamos, quem não viu o vídeo passado nesse sentido da espada em si, vai compreender o quê? Que a família, ela pode ter dissensões, a família biológica ou não biológica, né? Temos a questão da adoção e tantas outras questões de afinidade, mas aí nós vemos o quê? A família universal é diferente. A família universal, pouco importa se eu estou aqui, eu sou sempre ligado a um irmão em si. E Jesus queria trazer sobre isso. Jesus olhava para o centurião que disse, dizei uma só palavra e meu servo será curado. O que ele trouxe com isso? Nós já dissemos aqui no nosso estudo. Ele estava pegando um dito inimigo, um centurião romano, porque ele era judeu, ele ali sendo o que? O povo dele sendo totalmente constrangido pela questão dos romanos, e ele fala, a fé desse homem, ele vira para os seus discípulos e fala, a fé desse homem é maior do que a de vocês. Ou seja, ele não colocava nas pessoas, ele colocava na causa. E a causa está sempre em Deus. No Evangelho Redivivo, diz o seguinte, espíritos imperfeitos que ainda somos, temos dificuldade para entender e vivenciar esse amor maior. E as palavras do Cristo anotadas por Mateus podem não ser entendidas, pois no estágio evolutivo atual estamos apenas iniciando a compreensão do amor universal, ora anunciado pelo Cristo. Nós ainda estamos iniciando essa questão do amor universal. Até pouco tempo, nós tínhamos uma questão da escravidão. E se não até hoje, temos em vários países ainda uma opressão muito grande. E aí nós vamos colocar o quê? Hoje nós já temos uma compreensão maior. São os nossos irmãos. Todos ali que são colocados são os nossos irmãos. E aí estamos ampliando ainda mais. Estamos interligados não apenas pelos da mesma raça. Temos que ter amor pelos animais, temos que ter amor por várias outras coisas. Mas o que o Cristo queria ensinar? O amor, ele tem que ser sempre acima de Deus. Deus sobre todas as coisas. Ele ainda remata, quer dizer, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. O que seria a cruz? A cruz seria aquelas provações que você deve passar na sua vida. E aí ele fala, aquele que não toma e não me segue, ou seja, o que é o seguir? É os seus ensinos, aquilo que ele deixou ali dentro do Evangelho. Então ele está te dando o quê? Tome a sua cruz e segue-me, ou seja, aprende o que eu estou dizendo no Evangelho. E ainda fala, aquele que acha sua vida perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim achará. Tem gente que ama mais a sua vida do que a Deus. E aí ele vem ensinando sobre isso. Que aquele que, mesmo perdendo a vida ali dita material, ele achará a vida eterna. Porque essa importa. Se você está gostando desse nosso estudo sequencial do Evangelho de Mateus,
Indique ele para um amigo e um agradecimento a todos aqueles que estão aqui conosco. Até o próximo estudo, que nós iremos fazer a conclusão desse discurso apostólico, aonde nós veremos os versículos 40 e 42. E aproveita, comenta o que você está achando do estudo, comenta o que você achou dessa parte, o que você faz para justamente ser a exemplificação de renunciar a si para seguir o Cristo e colocando Deus sobre todas as coisas. Comente lá, seu comentário faz muita importância, não apenas pela questão de dimensão do vídeo, mas porque pode ser o que uma pessoa esteja necessitando escutar. E compartilhe com um amigo que esteja querendo ou que esteja necessitando de estudar o Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Fiquem em paz, até o próximo estudo.